você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Como sempre, trazendo muitas novidades para você que nos acompanha. Hoje nós vamos falar exatamente de uma coisa muito interessante, de um assunto que sempre está em muita alta relevância e muita importância para todas as famílias. E nós vamos falar de um projeto aí que está acontecendo. O projeto Valoriza Hiperfoco e Transforma a Inclusão. Hoje aqui no Entrevistas DPE, então já para aí, senta e nos acompanha, que vai ter um bate-papo muito interessante. Eu já estou aqui com duas convidadas maravilhosas para falarmos sobre esse assunto. Eu estou aqui com a Fátima Vieira. Seja bem-vinda, Fátima, ao Entrevistas DPE. Muito obrigada, eu agradeço o espaço, né? Também estou aqui com a professora Luane Silva Costa, também professora, que vai falar sobre esse projeto que elas estão desenvolvendo aí no AEE. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre o nosso projeto, personalizando, carinhosamente denominado por nós duas. E desde já é uma alegria muito grande, uma satisfação para nós duas representarmos a nossa escola, Jael da Silva Barradas. Prazer todo nosso em recebê-las, ainda mais quando se trata de crianças especiais. Hoje, no nosso dia a dia, sempre está aparecendo aí um diagnóstico novo no TEA. Então, hoje, quando a gente vê alguma ação, alguma política pública, as escolas se movendo, as salas multifuncionais fazendo aí uma diferença enorme na vida dessas crianças que tanto precisa desse atendimento, porque hoje a gente sabe que toda a assistência ofertada e oferecida, seja ela pelo Estado, seja ela pelo município, as filas estão imensas e fica muita criança de fora sem receber esse atendimento. Então, a sala multifuncional das escolas, elas vêm suprindo aí essa necessidade. Falo isso porque sou mãe atípica também, e aí a gente conhece essa realidade ali na pele, né? Então, fala pra gente como é que surgiu aí a ideia de apoiar um projeto voltado para o atendimento educacional especializado na escola. Bem, o projeto, ele inicia ano passado ainda, e ele já foi apresentado na nossa mostra anual de educação especial. Alguns livros que foram produzidos ano passado, jogos, houve essa preocupação de apresentação para a comunidade escolar. O projeto ele inicia com o objetivo geral de partir exatamente do hiperfoco e dos interesses das crianças autistas, como o público-alvo como um todo que a gente atende na sala, e com o intuito de proporcionar exatamente ou de fomentar o processo de alfabetização, porque nós entendemos que a alfabetização ela é crucial para a inclusão social. Então, a nosso ver, houve essa preocupação de buscar partir desses interesses e do hiperfoco das crianças, para então tornar mais atrativo, mais significativo e proporcionar um aprendizado mais prazeroso por meio de atividades interativas e lúdicas. E aí a Fátima agora vai esmiuçar melhor o passo a passo do projeto. Como a professora Luane falou, né, esse projeto iniciou no passado com uma sequência didática. E, a princípio, era para trabalhar só com algumas crianças, né? Mas o sucesso, como ela falou, ele foi apresentado na mostra e nós percebemos que nós poderíamos ampliar esse projeto para todos os alunos atendidos na SRM. E esse projeto, ele tem várias etapas. O primeiro momento é com os pais. Quando a gente faz a entrevista, as crianças que são não verbais, a gente já pergunta dos pais se a criança tem algum interesse, se tem algo que chama muito a atenção. E as crianças que são verbais, a gente pergunta durante os atendimentos. Então, o primeiro momento, a gente faz esse levantamento de qual o hiperfoco ou aquele interesse bem ou restrito ou intenso que a criança tem. E a partir desse momento que a gente identifica esse hiperfoco, aí vem as outras etapas, né? A gente vai construir com a criança, ou a gente vai construir o jogo, ou a gente vai construir o texto. No caso específico, era para construir uma frase sobre o sistema solar. A criança começou a descrever, criar a história dela e ela não parou. Ela criou uma história que foi... a criança ainda não é alfabetizada, mas eu
transcrevi, anotei toda a história, ilustrei e aí depois eu voltei com a história para ela. Só que quando eu voltei eu percebi que ela sabia toda a história, né? Então, em vez de eu contar para ela, ela que contou para mim. E quando a gente viu tudo isso, a gente se empolgou, né? A gente ficou muito mais animados, na verdade, e deu continuidade ao trabalho. E a gente tem feito. Então, o nosso foco principal é realmente que ao final desse projeto, que pode terminar esse final do ano que vem, que cada criança tem o seu tempo, né? E o nosso objetivo é que ao final a criança consiga se alfabetizar, né? Aprender a ler, escrever, como ele conta a história, produz histórias. É maravilha, é incrível esse mundo das crianças com TEA, porque quando você pensa que ele vive ali no mundo dele, né? Quando você pensa que ele não absorveu nada, é aí que a gente se surpreende quando eles vêm aí já com aquele conhecimento todo ali. Muitas vezes você nem passou ali ao pé da letra e ele já pegou e dá aquele estalo assim e, nossa, é incrível, é incrível. Quando o meu também fala alguma coisa, ele é não verbal, e quando ele formaliza alguma coisa que, por mais simples que seja, uma resposta ali, conforme ali aquele momento, nossa, é uma alegria tão grande, é uma vitória. E imagino para esses pais aí dessas crianças que vão estar sendo acompanhados por vocês. Eu já conheço o trabalho da professora Fátima, de outras datas aí, e ela é uma professora excepcional. Então essas crianças estão em boas mãos e a Luane está junto, então nem se fala. É verdade. Não, essa dupla, né, o diretor fala, né? O gestor da nossa escola fala, né? Que é uma dupla, a gente é meio que o oposto e a gente se complementa. Ai, que coisa né? boa. E a gente sonha, até mesmo pelo celular, a gente se conversa e já combina e coloca para a nossa gestão, que sempre dá todo o apoio para que a gente desenvolva o trabalho. Isso é muito importante. Uma está pela manhã, outra está à tarde. Isso, ela trabalha no matutino e eu no vespertino. E se complementam aí. Exatamente. Que maravilha. E fala pra gente, de que forma o projeto ele se conecta aí com a missão também e os valores da escola? Com os valores da escola. A Escola Jael Barradas tem toda uma preocupação de promover a inclusão das crianças, proporcionando, então, assim, a participação de toda a comunidade escolar. A nossa Semana do Autismo é uma prova viva disso. Foi a semana toda de programação e a cada dia tinha uma ação diferente. Então, nós iniciamos com os alunos falando sobre o autismo, explicando para eles, lançando ali o convite para que todos ensaiassem com a gente, juntamente conosco, o hino do autismo, para no final da semana cantarmos de forma coletiva, todos juntos. Foi muito lindo, maravilhosa semana. Depois teve a roda de conversa com os nossos professores, com orientações sobre práticas pedagógicas direcionadas ao atendimento ali para as crianças autistas. O terceiro momento foi com os cuidadores, que nós também conversamos, com os cuidadores que são tão importantes no atendimento dessas crianças. À tarde teve a psicóloga na escola também para atender os pais, roda de conversa com os pais nesse momento. E no final da semana, então, foi o grande fechamento, com apresentação, musicalização com os autistas, uma orquestra inclusiva, que tem o nosso parceiro Martim, que é maravilhoso, e desenvolveu práticas de musicalização. Conheço. Estudei com ele. De musicalização e apresentações também de poemas, poesias e acrósticos. Então, a escola ela é voltada para a inclusão como um todo. Temos o nosso projeto Incluir, que ele visa contemplar exatamente as datas da educação especial como um todo. Todos os meses tem ali o nosso calendário geral e a cada data a gente vai realizando as ações. Pode ser uma trilha humana, pode ser um cartaz, um mural, um momento mais direcionado com as crianças, uma conversa, exibição de filmes, o que mais. Tudo, então, a gente vai pautado no calendário e vai realizando as ações. Que a gente também costuma falar, né, professora? Essa semana que a gente para aí só para enfatizar, falar sobre o autista, que começa lá no dia 2 de abril, e aí as escolas se mobilizam. Na verdade, todo dia é dia deles, né? Mas realmente a escola, a comunidade foca nessas datas. E isso é muito importante para a comunidade escolar, para os próprios alunos conhecerem, para poder aprender, aceitar e respeitar. Isso é uma tecla que a gente, como pais de crianças com autismo, a gente sente muito esse baque no nosso dia a dia, aonde a gente chega. A gente sente quando você chega num ambiente escolar, que esse ambiente escolar ele é trabalhado,
né, que a comunidade escolar, que os professores ali e toda a escola trabalham falando sobre como é que essa criança passando todo esse conhecimento ali para todos os alunos, para que eles respeitem, para que eles aceitem, não fiquem olhando com aquele olhar diferenciado. E isso é muito bacana. A gente sente como família, eles principalmente sentem, né, que tem aí um sentido muito aguçado, uma percepção incrível. E fala pra gente como é que a gestão escolar tem contribuído aí para viabilizar a execução do projeto. A gente tem assim, um privilégio, né, de ter uma gestão que realmente apoia a gente. Às vezes eu falo para a Luane que a gente sonha, né, e a gente até gostaria que o diretor dissesse, que o gestor dissesse, não, isso daqui não pode, mas ele já aceita, ele topa e pergunta o que vocês precisam, né? Então, isso facilita muito o nosso trabalho, ele coopera muito. E eu vejo assim que não só a gestão, a equipe Jael Arradas, os professores, nós estamos todos aprendendo, né? E eu vejo esse desejo do grupo de professores de aprender, de buscar, né? E isso é muito bom, não só para as crianças, mas para toda a escola, para a comunidade como um todo, né? Então, a gestão coopera, a gestão está à frente, mas os professores, e quando a gente fala assim, não só os professores, né? É a escola como um todo, porque muitas das vezes a gente precisa de algo que vem da equipe de apoio e eles realmente nos apoiam. Então, nós temos esse privilégio de ter uma escola, de uma forma geral, que apoia essa iniciativa, né? E nós, da SRM, muitas vezes, a gente é essa porta de entrada. Pais que acabaram de receber um laudo, né, não sabem o que fazer, por onde começar, e a gente tem esse papel de acolher, né? Primeiro momento é acolher, dizer, tá tudo bem, né? Nós temos muitas coisas que precisam ser feitas, que podem ser feitas. Hoje a gente já caminhou muito, né? Não tanto que a gente gostaria, mas a gente está no caminho e tem muitas possibilidades, né? E realmente de acolher esse pai e mostrar para ele que ali é o começo e não é o fim. Muito bem, e isso faz uma diferença enorme, viu, na vida das famílias. Pode acreditar que isso faz uma diferença tremenda, esse acolhimento. Eu costumo dizer também, tem outra professora que é da sala multifuncional, não sei se você lembra da professora Cássia Gianni, ela atende o meu filho, ela é maravilhosa. Então eu digo, nossa, eu sem você eu ficaria perdida. Então muitas vezes vocês são esse norte, né, nas famílias, eles estão meio perdidos, estão meio sem saber o que fazer e vocês estão aí com todo o amor, a profissão que tem, passando esse conhecimento, dando esse acolhimento. Isso é muito importante, isso é muito gratificante, a gente até falar sobre isso. E quais são os impactos positivos que vocês já conseguem ver, né? Já conseguem perceber aí na rotina da escola, após aí a implementação dessa iniciativa? Olha, assim, o primeiro momento que impactou, que chamou muito a minha atenção, era uma criança não verbal. Eu acreditava que ela era não verbal, porque ela não conversava comigo, né? Nossa. E a primeira palavra que ela falou foi o nome de um animal. Então, o hiperfoco dela é os animais. E quando ela viu a imagem, né, logo ela já falou o nome. Então, hoje ela conversa, ela interage, a fala dela é funcional. Esse trabalho é aproximadamente 2 anos, né? Desde o momento que a gente identificou, começou a interação e hoje ela tem uma fala funcional. Nossa! Então, na época ela não fazia acompanhamento com a fono. Então, assim, era a SRM junto com o pai, junto com o professor, e fizemos esse trabalho. Então, para a gente, isso assim, foi maravilhoso, justamente a partir daí que a gente percebeu que dava certo, que a gente poderia continuar. E o projeto também, ele tem uma etapa em que a gente colocou ambiente de aprendizagem, que é o momento que o projeto sai da SRM e vai ter um ambiente adaptado para que essa criança ela consiga trazer os coleguinhas para o mundo dela ali, para o interesse dela, para as produções dela e ela possa interagir, né? Que a gente sabe que uma das dificuldades do TEA é a questão da interação. Isso. E a gente pensa assim, se ela estiver no ambiente dela, que ela conheça, que ela gosta muito, vai facilitar essa interação. Então, uma das etapas do projeto é essa parte, né? E
também a gente oferece esses jogos que a gente produz, nós oferecemos para os professores para que possam ser trabalhados dentro da sala de aula, dando continuidade. Ai, que maravilha. Eu fico assim muito feliz ouvindo isso. O meu é não verbal e dali, aqui e acolá ele solta uma palavra, então isso é tão gratificante. A gente toma assim como uma vitória. E para essas famílias, e para a família dessa criança que começou a verbalizar através dessa ajuda que ela recebeu da sala multifuncional. Isso é muito importante, que bom. E como é que o projeto tem influenciado aí a relação entre alunos, professores e famílias? O projeto ele tem influenciado, como a Fátima já citou. Você vê a diferença, porque a partir do momento em que se proporcionar esses ambientes em que a criança autista vai convidar esses colegas para participar, acontece então ali a interação. Isso. E nós não fazemos a inclusão sozinha na escola, sozinhas. Nós precisamos dos nossos parceiros, que são os professores de sala de aula. E a partir desse momento que há esse trabalho, essa troca, em que o professor também sai lá da sala dele e traz a sua turma, ou então que os nossos jogos, as nossas atividades vão para a sala de aula, a gente vê esse momento, né? A gente percebe a importância e a concretização, eu posso dizer assim, desse objetivo, que é exatamente proporcionar essa interação, integração, a inclusão como um todo. Tudo flui, vai acontecendo, né? Tudo vai acontecendo. E isso tem acontecido não só com um projeto personalizando, essa integração do AE com a sala de aula na Jael, ela já vem acontecendo há vários anos. Porque todo ano nós temos projetos, né? E esse é mais um, personalizando é mais um, é o queridinho desse ano. Mas já tem alguns anos em que a Fátima divide o AE comigo, a gente vem trabalhando nessa mesma linha, né, Fátima? Então, nos anos anteriores, tivemos outros projetos em que também procuramos proporcionar aos professores de salas de aula, com os alunos, os professores dos nossos alunos que são atendidos, principalmente, essa interação entre o ambiente do AEE com as salas de aula. E dessa forma, contemplando toda a escola, atendendo toda a escola, que é a inclusão. Muito bem. E muito interessante também a parte em que vocês fazem, né? Tem essa conversa com os pais, até em relação às crianças não verbais, sobre o que ele gosta, o ambiente que ele gosta, o que ele gosta de fazer, o que chama a atenção dele, que são poucas coisas, né? E aí, e a gente como mãe, às vezes não precisa nem falar, a gente adivinha. Só olha um olhar, um gesto, um movimento, você já sabe o que é. Mas lógico que a gente tem que passar para os professores, os profissionais que atendem, referente o que ele gosta, o que ele não gosta. Isso já é um trabalho assim minucioso e muito atencioso da parte de vocês. Então, olha, eu fico assim admirada com tudo isso acontecendo. E vocês acreditam que essa metodologia ela pode inspirar outras escolas da rede municipal também? Com certeza. A nossa ideia começa ali na escola, mas nada impede que as colegas das outras unidades da educação municipal queiram adotar o projeto. Ele está aí, ele é nosso, mas está disponível para quem tiver vontade de conhecer, de ir lá nos visitar também, para conhecer de perto a prática. Nós estamos ali abertos. Assim, já existem estudos falando, né, demonstram que o hiperfoco realmente é algo que dá certo, já tem evidências de que, complementando o que ela falou, né, já existem estudos que comprovam que realmente o hiperfoco ele colabora para o desenvolvimento da criança, né? Principalmente para a questão do engajamento, do interesse. Então, quando a gente trabalha a parte sensorial, outras questões na SRM, é muito tranquilo. Mas quando a gente vai para o processo de alfabetização, a maioria das crianças, elas resistem, elas não demonstram interesse. Então, quando a gente parte do hiperfoco, do interesse deles, já é algo que chama atenção. Não só para começar, mas também para dar continuidade a esse processo. É uma maneira muito bem pensada e muito inteligente de agir e como lidar com eles, porque realmente essa questão do chamar a atenção, não é tudo que chama a atenção deles, né? Trabalhar com hiperfoco é muito importante, saber como vai chamar a atenção daquela criança, sendo que uma das necessidades dele é essa, é a concentração, é prestar atenção ali naquilo ali e saber já um norte ali, do que mais ou menos chama a atenção dele, isso aí já é um passo aí muito acertado, né, professora? Verdade. E a equipe
pedagógica, ela tem recebido aí uma formação continuada ou apoio aí para atuar com a educação inclusiva? Sim, a gente tem, através da própria rede, né, que oferta essas formações. A própria escola também tem buscado parceria para ofertar para não só os professores, né, mas todo o público que lida com essas crianças, oferecer essa formação mesmo, né. Então, eu percebo que toda a equipe está interessada, né, contribuindo para que todos os professores, todos os cuidadores tenham acesso a conhecimento, a informação. Como eu disse, a gente está em fase de conhecer, né? E a gente está buscando, a escola tem buscado realmente proporcionar esses momentos para todos. Já une aí o conhecimento que o professor tem, mais aquele o dia a dia de convivência com aquele aluno, né? E aí ambos vão se conhecendo, vendo a necessidade deles, e aí tem tudo para dar certo. E como é que vocês avaliam o papel da escola pública na valorização das potencialidades de cada aluno? A escola pública, na atualidade, fazendo uma análise assim, da retrospectiva histórica da educação inclusiva, da educação especial no Brasil, eu percebo que nós já evoluímos, desenvolvemos muito. Ainda não é o ideal, né? Sabe? Mas analisando o passado com as últimas inovações, mesmo de política pública, de investimento, eu vejo que já evoluímos bastante, já conquistamos muito. E lógico, nós temos muito ainda a conquistar e como a Fátima falou, ainda estamos no processo, ainda estamos aprendendo. É o que eu digo para os nossos professores, para os nossos cuidadores. Nós não temos uma receita pronta. Exato. Cada criança é única. Isso. E a cada ano são novos desafios, porque a rede como tem a educação infantil e depois passa para a educação fundamental e a gente recebe essas crianças que vêm da educação infantil. Então são crianças novas, com novas demandas, com novos interesses, novos hiperfocos. Então tudo é dinâmico. E a cada ano são novos desafios, são novas conquistas e nós estamos sempre buscando aprender, conhecer mais, estudando sempre, porque é uma necessidade latente. Todo ano temos que fazer cursos, buscar formação, informações, enfim. A gente faz o que pode, o que está ao nosso alcance para ajudar os nossos alunos. Eu acredito que sim. E só em ter esse olhar aí diferenciado, em prestar bastante atenção na necessidade de cada um, na diferença de cada um, isso aí já é um passo importantíssimo que vai agregar ali na convivência do dia a dia e com o conhecimento que vocês já têm, a bagagem que vocês já trazem aí nos anos de práticas como professora. Então tem tudo para dar certo, já está dando certo, né? E fala pra gente o que motivou aí a criar o projeto, personalizar para alfabetizar, letrar e encantar. Na verdade, foi a necessidade de dar continuidade ao trabalho das crianças, né? Porque nós fazemos acolhimento, trabalhamos a questão sensorial, trabalhamos a coordenação, coordenação motora, ampla, afina, e a gente percebe que nós percebemos que até aí estava tudo bem, mas nós precisávamos ampliar para que essa criança conseguisse avançar no processo de alfabetização, né? E nós fomos pensar o que poderíamos fazer de forma que a gente pudesse dar continuidade e que a gente tivesse um resultado, porque a gente acredita no potencial dessas crianças, né? Inclusive, quando eu falei para a mãe, vamos apresentar essa história para toda a escola, quando na Semana do Autista, né? Ela, de imediato, ela aceitou, mas era com esse objetivo de mostrar que essas crianças, elas produzem, elas são capazes e que elas precisam desse olhar diferenciado, porque a partir do momento que a gente observa, a gente percebe como a criança a gente consegue realmente ter mais eficiência nas nossas intervenções. E essa questão de mostrar mesmo para o público, até mesmo para os pais, né? Olha, essa criança ela é capaz de ler, ela é capaz de escrever, ela é capaz de ter uma fala funcional. Então, tudo isso, o projeto não só de trabalhar as necessidades mesmo, muitas das vezes a gente está indo além do objetivo da sala da SRM, né? E a gente sempre está buscando, não, esse aqui é o nosso papel, mas a gente pode fazer mais isso aqui. Então, é nesse sentido realmente de garantir essa inclusão através da alfabetização.
Que maravilha. Professora, você citou para a gente que isso é baseado aí no hiperfoco. O hiperfoco é aquilo que chama a atenção de determinada criança e cada uma desperta aí uma atenção, interesses por diferentes coisas, né? Explica para a gente, para os pais que estão nesse momento nos acompanhando, como é que mais ou menos funciona. Cita um exemplos para a gente. Isso. As crianças autistas, a maioria apresenta o hiperfoco. O hiperfoco ele pode ser visto de duas formas, como algo positivo, mas como algo negativo. Por exemplo, tem crianças que elas têm o hiperfoco e elas não aceitam conhecer outras coisas, elas não aceitam outros brinquedos, elas preferem aquilo e continuam... Posso voltar? Tem um interesse maior por determinado objeto. E ali elas fixam a atenção delas naquele determinado objeto. Por exemplo, o Caio era os animais, né? E aí era a questão dos animais. O teu aluno Pedro Henrique, que são os dinossauros. Então tudo dele era voltado, os jogos que foram produzidos, tudo voltado para os dinossauros, a parte da leitura, da escrita, os jogos de pareamento, tudo que foi elaborado em cima desse hiperfoco dele. O hiperfoco direciona todas as ações e atividades pedagógicas ali realizadas com a criança. E que eu queria acrescentar na questão do ponto positivo, né, e de algo limitante. Então, quando a gente aproveita o hiperfoco como início, né, a gente não vai reforçar o hiperfoco. A gente parte do hiperfoco para que ele conheça outras coisas. Porque quando a criança ela fica só no hiperfoco, acaba limitando, né? Tem criança que realmente a gente tem muita dificuldade para trocar um brinquedo. Então, a gente faz esse processo de aproveitamento, mas a gente introduz outras situações para que ela avance. Né, que ela aceite. E vai ampliando, né? Exatamente. A gente parte do hiperfoco, mas a gente não fica só no hiperfoco. Tanto é que tem um momento que eles vão trocar e vão interagir com a produção dos outros colegas, né? E aí eles acabam se encantando com a produção dos outros. Por exemplo, tem uma criança que ela já quis ler o livro do Alfredo, né? Então, isso é muito interessante. Que maravilha. E hoje, nessa nova geração, as crianças, como a gente costuma dizer, já nascem com o rostinho no celular, né? Uhum. E autistas também. Não é diferente. Eles também gostam muito de celular. Professor, o que fazer para os pais que estão nos ouvindo também, quando a criança só se interessa hoje pelo celular? Principalmente os nossos autistas, né? Ele não se interessa por brinquedo mais nenhum, por jogos nenhum, por nada, apenas pelo celular. Isso é verdade. Nós temos criança que elas chegam, de certa forma, é o hiperfoco dela ou é um computador ou é um celular. Então, assim, a gente tem que trabalhar mais questão concreta, né? Esses jogos que a gente faz, as histórias que a gente cria, para que eles tenham esse momento de sair um pouco da questão dos jogos, do computador, do celular e participar de forma prática, porque essa questão também sensorial é algo que chama muita atenção, né? Então, quando eles gostam de algo, eles deixam um pouquinho o celular, o computador, para estar manuseando, manipulando esses materiais, né? Muito importante, muito importante. E você pode contar como é que foi o processo aí da criação do livro, o Astronauta, né, junto com o Alfredo. Exatamente. Esse hiperfoco, ele foi identificado ano passado, né? E nós iniciamos esse trabalho, só que a gente não chegou ao livro, né? Não chegamos a construir o livro. Então, quando nós iniciamos o ano letivo de 2025, a primeira atividade que a gente teve foi justamente ler alguns livros, né? Eu lendo para ele, e depois criar a história. E a mãe também vinha fazendo esse momento de ler com ele em casa. E justamente nesse dia ele trouxe um livro de casa e a gente foi ler o livro que ele trouxe para a escola, no caso para a sala, né? E a proposta inicial era que ele criasse uma frase sobre o sistema solar, envolvendo um astronauta, que ele criasse. Só que ele iniciou com uma frase e foi dando continuidade. Conforme a gente foi conduzindo, ele conseguiu desenvolver a história com início, meio e fim.
né? E aí foi quando eu anotei toda a história dele, e aí a gente fez a ilustração no Canva. Ele entende, como você falou, né? Eles têm também essa questão de dominar as tecnologias. Isso. E a gente acabou fazendo. E depois, quando estava pronto, a gente imprimiu e a gente apresentou para ele. Só que quando... agora a gente vai ouvir a história. Ele disse, não, ele contou toda a história. E ele ainda não lê. Então, assim, ele não só criou a história, como ele memorizou todas as etapas. Nossa, gente, que incrível, professora. Eu fico assim maravilhada ouvindo esses relatos. E quais foram aí as maiores descobertas durante a aplicação do projeto, né, com os alunos do AEI? Olha, a primeira descoberta, na verdade, a gente viu que crianças que a gente achava que não eram verbais, que a gente descobriu que são verbais, crianças que leem inglês, que a gente também não sabia, criança que não é alfabetizada em português, mas lê inglês e fala. Nossa! Então, assim, pra gente teve que... eu gravei, porque eu não falo inglês, para alguém me dizer, é inglês realmente que ele tá falando? E é. Então, assim... Que incrível! Nossa! Então, assim, na verdade, eles nos ensinam muito, né? Tem um que tá tentando me ensinar o inglês, e aí eu levo essas atividades, comprei alguns livros em inglês, e aí eu uso a própria imagem do livro e com as palavrinhas em português embaixo, justamente para possibilitar a alfabetização na nossa língua, né? E ele me ensina e quer que eu pronuncie, né? E é muito interessante. Então, assim, nós descobrimos que realmente tem um mundo que muitas das vezes a gente não vê, de possibilidades, de capacidades, que estão ali, né? E precisa de algo que a gente consiga visualizar, né? E desenvolver ainda mais essas habilidades. Gente, isso é muito incrível. Eu já ouvi falar nessas questões dessas surpresinhas que eles pregam nas famílias até. Não falam, de repente estão falando... coisas, estão falando inglês, estão mexendo em coisas que você nunca ensinou e eles estão dominando ali como ninguém. Você não ensinou a andar de bicicleta, de repente está ali andando de bicicleta sozinho. Isso é muito incrível, é porque eles vivem ali no mundo deles, né? Então a questão também do não olhar, do não visualizar, você pensa que ele não está prestando atenção em nada, que ele não vai... É a impressão que a gente tem do lado de fora, né? Você tem a impressão de que ele não está prestando atenção em nada, enquanto a gente vai, eles já vêm. Isso é incrível, gente. E a primeira vez, professora, que eu vejo alguém relatar, assim, alguém tão próximo de mim, essa questão do aluno falar inglês, né, sem ninguém nem ensinar, e ele já vem com toda essa... Nossa, deve ser incrível presenciar tudo isso. É verdade. Qual foi a tua sensação? A gente fica muito feliz, né? Normalmente, essas coisas acontecem de noite mesmo, eu mando mensagem para a Luane, e quando tem uma situação, ela já manda Fátima, olha o que aconteceu. A gente compartilha muito essas emoções, né? Porque realmente, eu sempre falo para a Luane que nós duas somos duas apaixonadas. Que maravilha! Né? E realmente a gente vive, a gente sente. É muito importante quando a gente vê a alegria do pai em ver que o filho está desenvolvendo. Teve um pai que chegou, né, e eu falei assim, o fulaninho disse para mim que foi ao shopping e comeu pipoca. Ele, como, professor? Ele me falou. Então, assim, eu conversando com ele, sempre conversava com ele não me respondia. Quando foi um dia ele disse, shopping. Foi o shopping, normal. E o que você fez? Pipoca. Você comeu pipoca? Então, assim, a gente... Incrível. A forma como a gente aborda, né, e possibilita que a criança se expresse. Às vezes ele precisa de uma pergunta para que ele possa falar aquilo do jeito dele, que ele está sentindo, que ele precisa, que ele vivenciou, e muitas das vezes ele não consegue expressar. Exato. Vai muito do profissional também, sim, despertar isso neles, essa confiança. Eles não confiam em todo mundo. Verdade. Eles não confiam em todo mundo. Eu conheço o seu trabalho, né, não é de hoje, e eu vou contar aqui uma coisa da professora Fátima, que até hoje eu nunca esqueci. Tinha uma turma, até na época que a gente estava na escola Princesa Isabel, tinha uma turma bem sapeca, não tinha esse que você dissesse quieto. A turma toda era... E ela, com toda a sua tranquilidade, com toda a sua calma, gente, ela dava uma aula lá tranquila,
tranquila, os meninos não falavam, ela prendia a atenção das crianças, era incrível aquilo ali, uma turma bem agitada, e ela chegava para... Nossa, parecia que não tinha criança ali. Você passava no corredor, parecia que não tinha criança. E ela, na calma, ali, na sua compostura, passando ali seus conteúdos. Quando ela saía, eles não entendiam mais ninguém, era só ela. Então, assim, tem gente que nasce para isso, né? Tem gente que tem o dom, que faz com amor. E isso a criança sente. É verdade. E tem que ter moral também. É verdade. Isso é muito bacana. E que tipos de materiais ou recursos pedagógicos vocês utilizam, né, nas atividades personalizadas? A Fátima, como ela explicou, ela cria as artes no Canva e imprime, né, e traça ali os jogos. É uma das opções. As outras opções a gente utiliza material reciclado mesmo, papelão, coisas que a olhar ali, bate o olhar, isso serve para isso, vai dar certinho. E aí a gente vai recolhendo e vai montando as atividades. A nossa sala, nós produzimos muito. O nosso gestor até falou semana passada, olha, vocês produzem muito. Então, estava assim, né, com muito material, tivemos que dar uma organizada, até porque o ambiente tem que ser o mais limpo possível, porque senão essas crianças também desregulam. A questão do visual, do né? visual tem que ter muito cuidado. E é assim, a gente vai tendo as ideias, vai pesquisando, e conforme vai aparecendo, surgindo as ideias, a gente vai olhando os materiais que podem ali, né, se concretizarem com a ideia que a gente teve, e ali vamos construindo os materiais, os jogos. Que bacana. E como é que a neurociência, né, educacional fundamenta a sua prática dentro da sala de recursos? A neurociências é uma área nova, mas, assim, ao nosso ver, é fundamental, porque ela nos possibilita entender melhor esse funcionamento cerebral, né? E ela dá um norte. Conhecendo melhor essa circuitaria cerebral, nós podemos compreender o que chama a atenção, qual o caminho mais fácil para alcançar esse nosso aluno. Então, ela vem dar esse suporte para a gente. Por isso que no nosso projeto ela é vamos dizer assim, uma base, é uma das ciências que direcionam o nosso projeto e fundamentam. E também a questão da neuroplasticidade, né? A gente entende que o cérebro está ali e ele realmente pode formar novas conexões dentro daquilo que o cérebro é limitado, né? A neurociência, ela garante isso pra gente, ela mostra isso pra gente que tem possibilidade de novas conexões. E a gente investe nisso com a neurociência, ela mostra que a questão da emoção, quando a criança faz com prazer, ela consegue desenvolver melhor, né? Então, quando ela gosta não só do que está fazendo, do ambiente, quando ela se sente acolhida, ela gosta do profissional, porque o autista tem muito isso, né? A questão do cheiro, do tom de voz, da forma como a pessoa direciona a criança. Fala com ele. Questão de texturas também. Para eles tem essa questão da textura, do ambiente, das cores, da luz, cheiros, comida, questão da seletividade alimentar também. Os sons, né? Dos sons, da questão do barulho. Uns com mais hipersensibilidade que os outros. Exatamente. É a questão da integração sensorial como um todo. Isso é uma característica deles. Então, a neurociência, ela nos possibilita conhecer melhor, para atuar melhor também junto a esse nosso público. Ai, que maravilha. Eu estou aqui maravilhada só ouvindo vocês, e aí a gente fica muito feliz, né? Quando vê aí os passos sendo dados aí para a melhoria dessas crianças, e assim, a gente como mãe fica muito feliz. E como é que os alunos reagem, né? Quando recebem aí, percebem que os seus interesses estão sendo valorizados no aprendizado? A gente vê assim, muita alegria, né? Tem crianças, por exemplo, que eles não conhecem os dias da semana, mas eles sabem que naquele dia eles têm um atendimento. E eles chegam, sai do período, por exemplo, matutino, já diz para o pai, hoje eu venho à tarde com a professora Fátima, né? Então, quando eles percebem que eles têm esse momento em que são valorizados, eles não gostam de faltar e muitas das vezes eles não querem ir embora.
A dificuldade do pai não é que eles venham para a SRM, mas que eles aceitem ir embora, né? Inclusive, teve uma situação assim, bem interessante que eu nunca esqueci. Um dia a criança chegou, ela disse, está tudo resolvido. Eu digo, tudo bem, o que está resolvido? Ela disse, hoje eu vou passar as 4 horas aqui. Aí eu disse, o horário é 1 hora, né? E aí eu disse, tá tudo resolvido. Você vai resolver com quem? Ele disse, com meu pai. Eu digo, tá certo. Né? Então, assim, eles gostam tanto que eles querem ficar na sala, né? Ai, que lindo, professora, eu só enchi aqui meus olhos de água, porque, nossa, é assim, lindo ver tudo isso acontecer. E quando eles gostam, porque realmente está funcionando, porque realmente eles estão abertos ali. É muito difícil uma criança com TEA ter essa receptividade, abrir esse espaço. Então, realmente, vocês estão fazendo a diferença aí com esse projeto aí, que muitos venham aí querer somar também, né? Através dessa ideia aí tão inovadora e única desse projeto aí, que vem aí trazendo resultados para eles, que é tão importante isso. E como é que tem sido o acompanhamento das famílias dessas crianças? Eles são bem participativos quando eles ouvem assim histórias de que não acontecia em casa e com vocês acontece? Olha, os pais das crianças que eu atendo, eu tenho, assim, muita sorte, né? São pais que estão sempre presentes. Eu acho assim, muito interessante. A gente tem um vínculo, assim, até de amizade, né? Às vezes os pais vêm com alguma situação, pedem um tempinho para conversar, para tirar uma dúvida. E isso é muito importante. Anos anteriores, a gente percebia que os pais eram mais distantes, mas a gente tem conseguido, mostrando mesmo o nosso trabalho, falando da importância da participação dos pais, os pais têm estado mais presentes. Tanto é que a gente teve a palestra com a psicóloga e a sala estava lotada. Nós preparamos um ambiente e aí depois a gente teve que ampliar o espaço porque foram muitos pais, né? Que maravilha. Então, isso é muito interessante. Ajuda muito o nosso trabalho. Com certeza. Porque a gente precisa desse apoio, né? E quando a gente leva as situações, os pais eles recebem com muita alegria, né? Tem pai que todo dia quer saber como é que foi, né? E às vezes a gente tem, não, ele já vem próximo aluno, a gente não dá para falar tudo agora, mas a gente dá ali mais ou menos um resumo de como foi, né? Eles querem esse retorno, eles participam e é muito importante. Que maravilha. Eu passaria a tarde todinha aqui só falando disso porque eu gosto. Mas para a gente finalizar, né? Quais são os próximos passos para o projeto? Há planos aí para expandir mais ainda, envolvendo mais alunos? Sim, na verdade a inclusão, ela deve contemplar todas as crianças, né? Então nós temos crianças que ainda não alcançaram a alfabetização, né? Que são crianças que não são público-alvo da educação especial, mas que precisam realmente desse olhar diferenciado. Então o nosso projeto, ele não é só da SRM, né? Mas toda criança que tiver alguma dificuldade de aprendizagem, que o desenvolvimento não estiver dentro do esperado, ele também pode ser beneficiado com as ações do projeto. Que maravilha. Deseja deixar aí suas considerações finais, professoras, para a gente estar finalizando aí esse bate-papo? Assim, eu tenho que agradecer mesmo o espaço, dizer que eu estou aqui pelas crianças, né? Que é o nosso público, que é as pessoas que a gente luta, que a gente busca. E agradecer, muito obrigada. Eu acredito que realmente a informação, o conhecimento é muito importante para que a gente consiga avançar nesse processo de inclusão. E eu vejo que isso aqui é um começo, né? Não só para o nosso público, mas de uma forma geral para o nosso estado, porque eu percebo, né? A questão assim das pesquisas, dos materiais, dos estudos, a gente precisa avançar muito ainda. Com certeza. Professora Luane, gostaria de deixar aí uma mensagem? Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, agradecer a minha companheira Fátima, que sem ela os sonhos não se tornariam reais também, porque ela me ajuda. E uma surpresa que ela me relatou do personagem principal, que é a nossa estrela, o Alfredo, as palavras novas que ele falou, que ela nem sabia que ele conhecia. Ela chegou, Luane, ele sabe cada palavra. Então, assim, a cada dia é uma conquista, é uma vitória. Por mínimo que pareça aos olhos dos outros, mas para nós que estamos ali na linha de frente, no AE, cada
ação, cada avanço é uma conquista, é uma vitória. Com certeza. E agradecer a nossa equipe como um todo, desde as meninas que fazem a recepção na escola, as nossas merendeiras, a nossa equipe de limpeza, todo mundo, porque nós não fazemos a inclusão sozinhas, nós precisamos de toda essa equipe para, de fato, realizar a inclusão dentro da Jael Barradas. Maravilha. E a gente que se sente honrada em receber vocês aqui, dizer que é um prazer imenso, que são profissionais como vocês que fazem toda a diferença para que a inclusão possa de fato acontecer, e com profissionais assim, cheia de amor no coração, cheia de ideias, cheias de boa vontade e amor pela profissão, que as coisas andam para frente. E que iniciativa linda e que só cresça, sucesso sempre, tá? E gratidão pelos nossos autistas. Verdade. Obrigada. Volte sempre, viu? Entrevistas DPE está aqui de portas abertas. Obrigada. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu conversei com a professora Fátima Vieira, também Luene Silva. São professoras da sala multifuncional do AE, da Escola Jael Barradas, que estão com essa iniciativa linda, maravilhosa aí, desse projeto lindo, trabalhando hiperfoco com as crianças que tem TEA, os autistas. E trabalho lindo, esse que vem aí expandir e ser um grande sucesso, que espalha aí nas outras escolas também. E nós vamos ficando por aqui, com mais um Entrevistas DPA. Você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada. Eu sou a Adriana Paulino e até a próxima. Tchau, tchau.